Graças e paz, queridos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor. Vocês percebem aqui o capricho de Carlos, né? E aí me veio a palavra de Paulo aos Coríntios dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E quanto mais capricho, melhor. Certa vez eu ouvi um pregador falando que você tem que fazer o melhor com o que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então, que façamos o melhor com as circunstâncias que temos. Se está nos faltando tudo, dê o seu melhor na falta, até que Deus lhe coloque em situações melhores para que você faça melhor ainda. Amém? Abra sua Bíblia, meus irmãos, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nós faremos a leitura a partir do verso 13. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Não sei se você leu o seu boletim, mas no encarte dele, a mensagem de capa tem tudo a ver com o que vamos meditar nessa noite, e a última canção que acabamos de cantar, de entoar ao Senhor, também tem tudo a ver com o que vamos conversar nessa noite. Na nossa linguagem popular, essa é a famosa Jesuscidência, né? Só que o culto é dele, né, irmãos? O culto é para ele, e ele tem total liberdade no culto. Então, quem conduz o culto, quem diz de que forma o culto deve ser feito é o Senhor. É Ele que está recebendo o culto. Então, todo o preparo é para a glória dEle e tudo converge para Ele mesmo. Então, Ele nos pegou nessa Jesuscidência, de modo que tudo que vamos tratar aqui convergiu, tanto a última canção, quanto a oração de Alexandre, quanto o encarte do boletim. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe a leitura. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Que texto maravilhoso. Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado pela tua palavra que é preciosa. Eis aqui a tua igreja. Eu te peço, Senhor, fala conosco. Nos alimenta por meio da leitura, da instrução da tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la em nome de Jesus. E faz com que o teu nome, o nome de Cristo, ele seja louvado nessa noite. E que nós não saiamos daqui sem que da nossa boca Cristo receba toda a glória que lhe é devida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses tem muito a ver com o que temos vivido nos nossos dias. A carta de Paulo aos Colossenses ela foi escrita num contexto
onde a igreja de Colossos ela estava sofrendo perigos doutrinários. Então, Paulo escreve essa carta no ano 62, meados do ano 62 depois de Cristo. Durante a sua prisão em Roma, ele escreve essa carta. Essa carta foi escrita diretamente à igreja de Colossos, e os problemas que a igreja de Colossos estava sofrendo foi trazida pelo fundador da igreja, que não era o apóstolo Paulo. Olha só, hein? Foi surpresa para alguém aqui, não? Todo mundo sabia que a igreja de Colossos não tinha sido plantada por Paulo. Foi plantada por um discípulo de Paulo, enquanto Paulo esteve 3 anos e meio em Éfeso. Então, quando Paulo residiu 3 anos e meio em Éfeso, ali ele pregou, ali discipulou, ali ele formou discípulos, e um dos muitos frutos desse trabalho de Paulo foi o conservo, como ele chama, Epáfras. Isso Paulo descreve logo aqui no capítulo 1, nos primeiros versículos, quando ele vai trazendo suas saudações, dando glória e louvor a Deus por aquela igreja, pelo amor que aquela igreja tinha, pela fidelidade que aquela igreja tinha para com o trabalho missionário. Então, era uma igreja que trazia alegria ao coração de Paulo. No entanto, essa igreja ela passava por muitos perigos doutrinários. Haviam pessoas que tentavam trazer para dentro da igreja ensinamentos, heresias, que iam de encontro com todo o ensinamento cristológico que Epáfras tinha trazido para a sua igreja. A igreja de Colossos não foi a única igreja plantada por Epáfras. Havia mais 2 igrejas na cidade de Laodiceia e de Hierápolis, que também tinha sido fruto do trabalho de plantação de Epáfras. Contudo, Epáfras visita Paulo na prisão em Roma, trazendo todo esse relatório que a igreja estava passando. E Paulo ele escreve essa carta para combater, para refutar tudo aquilo que a igreja estava passando no sentido teológico. Então, a cidade de Colossos era uma cidade não muito expressiva, assim como a sua igreja também. A igreja de Colossos era uma igreja pequena, com pouca expressão, resultado de muitas circunstâncias naturais que haviam naquela época, a saber muitos tremores, geograficamente falando. A cidade de Colossos, que ficava na Ásia Menor, ela ficava numa região onde sofria muitos abalos sísmicos, onde havia muitos vulcões e muitos terremotos. E com isso, aquela cidade, assim como Laodiceia e Hierápolis, entre outras, também sofriam. No entanto, contrário ao que as outras cidades conseguiam fazer, que era se reerguer, se reestruturar, a cidade de Colossos não conseguia. Então, não tinha um vislumbre muito grande, não tinha uma expressão muito grande, assim como a igreja que ali foi plantada. Se tratava de uma pequena igreja, uma igreja muito tímida, no entanto, uma igreja que tinha uma importância muito grande. E isso nos traz uma breve reflexão nessa introdução, que é o seguinte, irmãos. A igreja, ela não é rotulada pelo seu tamanho, nem pelo número de membros que ela tem. A igreja ela não é importante para Deus por causa do seu orçamento, por causa do seu caixa robusto, ou por quantos membros ela tem, ou o tamanho do seu estacionamento. Mas a igreja do Senhor, o Senhor a ama, o Senhor zela por ela, o Senhor cuida dela quando ela é fiel à sua palavra, quando ela se submete à voz do Senhor. Então, por mais que aos olhos dos homens essa igreja fosse pouco expressiva, mas Deus tinha um zelo, um cuidado pela sua igreja, assim como Paulo também tinha.
no capítulo 1, do verso 3 ao 8, nós vamos ver Paulo falando a respeito dessa igreja e também citando Epáfras, que era o seu conservo. Este que foi, uma vez convertido através da pregação de Paulo, volta para Colossos e ali planta aquela igreja. Então, qual eram os problemas que estavam sendo pregados, que estavam sendo introduzidos naquela igreja? Hoje nós conhecemos nominalmente como gnosticismo. Obviamente, naquela época não havia essa classificação, né? Mas hoje nós já conhecemos não só o gnosticismo, mas também o legalismo e também o ascetismo. Então, o que vem a ser essas coisas? O gnosticismo trata-se de um tipo de religião ou de segmento religioso que prega que o homem ele só pode alcançar a salvação, só pode se chegar até Deus por meio de um conhecimento especial sobre-humano que apenas algumas pessoas possuem. Então, esse é o primeiro problema que Epáfras traz para Paulo. E isso vai de encontro completamente à pessoa de Jesus Cristo. Porque uma vez que o homem ele pode alcançar a Deus, ou a graça de Deus, ou se chegar até Deus por meio de um autoconhecimento, ou um conhecimento sobre-humano, isso descarta e anula a necessidade de um intermediador, que é Jesus Cristo. Então, Paulo ele refuta isso. No capítulo 2, no verso 8, ele vai dizer: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, Paulo ele começa a alertar aquela igreja, dizendo assim: cuidado, prestem atenção, Cristo é o alvo de vocês. Não permitam que outras doutrinas ou outras filosofias enredem vocês e tirem vocês do caminho de Cristo. Então, Paulo ele refuta aqui o gnosticismo. O legalismo é tudo aquilo que a gente já conhece, que os fariseus praticavam, que era o cumprimento rígido da lei. Na realidade, o cumprimento rígido da lei não é um problema. O problema é querer cumprir aquilo que excede a lei, que está acima da lei, aquilo que Deus não colocou como meio para que nós caminhássemos. Então, esse é o problema do legalismo. E aqui, no capítulo 2 ainda, verso 16 e 17, Paulo orienta os irmãos de Colossos dizendo: ninguém, pois, vos engane ou vos julguem por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então a prática, irmãos, do cumprimento de regras e de mandamentos que são extra-bíblicos na tentativa de justificar ou de aproximar o homem de Deus, traz para o homem um certo mérito. E, novamente, descarta a necessidade do intermediador, que é Jesus Cristo, e Paulo vem batendo de frente, refutando o legalismo, aquilo que estava tentando ser colocado no meio dos irmãos. E, por fim, um terceiro problema é o ascetismo, que Paulo vai mencionar também no capítulo 2, no versículo 18 até o 23, e ele vai dizer assim: se você tiver com sua Bíblia aberta e quiser me acompanhar com a leitura, fica à vontade, ou então apenas preste atenção na leitura. Paulo diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade de culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum a sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viesse do mundo vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proveis aquilo,
não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Então, Paulo aqui, irmãos, nós percebemos que ele ataca, ele começa a atacar essa tentativa de doutrinação que estava tentando ser posta ou imposta para aqueles irmãos da igreja de Colossos. Então, Paulo, como um bom pastor, um bom discípulo, ele começa a discipular com instruções aqueles irmãos a respeito da pessoa de Cristo. E qual é, irmãos, o melhor meio de se combater uma mentira? É falando a verdade. Do contrário do que o atual presidente do nosso país fala, né? Que uma mentira, muitas vezes repetida, ela se torna verdade. O melhor meio de se combater a mentira é falando a verdade. E Paulo aqui coloca Cristo como sendo a verdade absoluta para todas as coisas, inclusive para as nossas necessidades. Paulo, ele coloca Cristo aqui como sendo o único necessário para todas as nossas necessidades espirituais. Nós não precisamos de gnosticismo, de legalismo, de ascetismo, ou seja, qualquer que for a filosofia ou doutrina, Cristo, ele é suficiente. Cristo, ele é tudo. Cristo é aquele que supre a necessidade da sua igreja. E a igreja do Senhor não precisa de nenhuma mais orientação que esteja fora da palavra do nosso Senhor. Cristo, ele é o centro da igreja e Paulo, ele refuta todos esses ataques unicamente expressando Jesus Cristo. Então, a pregação superficial de Jesus traz para a igreja uma deficiência que depois se torna difícil de corrigir. Quando o Cristo bíblico, irmãos, ele deixa de ser pregado, a igreja, ela padece. Quando o Cristo bíblico, que é o esqueleto da igreja, que é o pilar de sustentação da igreja, ele deixa de ser colocado como centro da igreja, a tendência dessa igreja é desfalecer. Então nós temos que combater a mentira com a verdade. Nós temos que combater o erro com o que é certo. E combater o que é errado, não é necessário estudar tanto errado. É importante nós termos um conhecimento de outras doutrinas, de outras filosofias, de outro modo de pensar, para que nós também nos preparemos para esses ataques. Mas o modo correto de se combater o erro não é estudar tanto errado, mas é de dominar o correto. Então nós precisamos ter o domínio da palavra de Deus, nós precisamos ter o domínio da doutrina cristológica. E Paulo aqui, irmãos, ele vai falar sobre a morte e ressurreição de Cristo. Percebe que quando Paulo ele começa a refutar essas doutrinas, ele vai falar exatamente isso. Que Cristo ele morreu, que Cristo ressuscitou, que Cristo, ele vai falar da divindade de Cristo, que Cristo é Deus. Então, Paulo ele não entra no mérito de outras filosofias, mas ele exalta a Cristo aqui. Com isso, ele refuta todas essas coisas que têm sido trazidas para o meio da igreja de Colossos. Bom, passado esse pano de fundo, entendido esse contexto, vamos ao texto. Verso 13, não feche sua Bíblia, tá certo? E não durma. Verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Paulo ele começa a falar para aqueles irmãos, dizendo o que Cristo fez, a obra de Cristo para com a sua igreja, para conosco, para com você, para comigo. Ele começa dizendo, ele lhe libertou.
Ele te libertou. Jesus, ele te libertou. Jesus, ele nos libertou. E quem é liberto de alguma coisa ou de alguma condição. E Paulo ele vai dizer do que Cristo nos libertou. Ele diz, ele nos libertou do império das trevas. Então Paulo ele mostra aqui a condição em que nós estávamos, queridos. A palavra império aqui tem a ver com domínio de potestade, com o poder do diabo, com a autoridade de Satanás. Paulo está dizendo, Jesus ele nos libertou do domínio de Satanás. A palavra libertar aqui no original tem a ver resgatar ou trazer para si. Tem a ver com salvar. Ele nos salvou, ele nos resgatou. Jesus ele nos trouxe para Ele. Ele nos trouxe para si mesmo. Ele nos tirou do domínio, do império das trevas, do poder de Satanás, do cativeiro em que estávamos. Nós estávamos mortos, queridos, nós estávamos presos, nós estávamos cativos, algemados, destinados a passar a eternidade sob o juízo de Deus, mas Cristo ele nos libertou do domínio das trevas, do império das trevas. Foi isso que Cristo fez por nós. E ele está falando isso para a igreja dos Colossenses, dizendo, vocês não precisam de nenhuma teologia, de nenhum acréscimo, porque Cristo ele já libertou vocês desse império. Louvado seja Deus, queridos. Jesus ele nos atraiu. Ele nos tomou das mãos de Satanás. Jesus ele teve que morrer para ser Senhor também dos mortos e de lá resgatar aqueles a que ele queria, a que ele já tinha salvado desde lá do Antigo Testamento, quando ele ainda era sombra daquilo que haveria de vir. O Senhor Jesus, ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é o libertador. Ele nos libertou do império das trevas, do cativeiro de Satanás, dos nossos vícios, das nossas paixões carnais, da droga desenfreada, da lascívia, da prostituição, do sexo desenfreado, da mentira, do roubo, do egoísmo. Ele nos libertou, ele nos atraiu para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E isso foi que Cristo fez por nós. Ele continua dizendo, ele nos libertou do império das trevas, mas ele não apenas nos libertou, veja o que ele continua dizendo, ele também nos transportou. Meus irmãos, a palavra transportar, perceba que a obra de Cristo é sempre um complemento daquilo que ele já fez por nós. A palavra transportar aqui tem a ver com mover de um lugar para o outro. Essa palavra era muito usada na época de Paulo, quando se transportava escravos de um lugar para outro. Ou quando um povo que perdia alguma guerra, ele saía de um local para outro. Era uma mudança de situação, uma mudança de lugar, uma mudança de jeito, uma mudança de situação. Então Paulo está dizendo, foi isso que Cristo fez. Ele não apenas nos libertou, mas ele nos transportou, ele nos mudou de lugar. Ou seja, nós estávamos nas trevas e agora estamos na luz. Estávamos na escravidão, agora estamos na liberdade. Estávamos debaixo da ira, mas agora estamos debaixo do amor. Ele mudou a situação. Ele nos tirou daquele lugar e mudou a situação em que estávamos. Jesus Cristo, irmãos, faz uma obra completa. Nós não precisamos de mais nada a não ser de Jesus. Ele já fez tudo por nós. Nós somos livres. Você é livre para a glória de Deus. Você é livre daquilo que lhe prendia. Você é livre daquilo que lhe escravizava. Você é livre porque Cristo lhe libertou. E também Ele mudou a situação de vocês. A situação de vocês era degradável.
Era uma situação horrenda, deplorável, mas ele mudou essa situação. Estávamos debaixo da ira de Deus, estávamos debaixo da condenação de Deus, estávamos debaixo do juízo de Deus, mas ele mudou a situação. De maneira que Deus agora nos considera justos por meio do ato de Cristo na cruz. Foi isso que Cristo fez por nós, ele mudou a nossa situação, ele nos transportou de lugar, ele nos tirou das trevas para a luz. Louvado seja Deus. E ele continua dizendo, no qual quem? Verso 14, no qual temos a redenção dos nossos pecados. Ele nos libertou, nós somos livres. Ele nos transportou, ele mudou a nossa situação. Ele nos colocou numa situação agora de redenção, de luz, de paz, de amor, de alegria, ao lado do Pai. Mas ele não apenas fez isso. O verso 14, Paulo diz, no qual, ou seja, em Cristo, nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E isso é muito forte, meus irmãos. A palavra aqui, redenção, tem a ver com pagar um preço, libertar mediante um preço, ou libertar mediante um resgate. É isso que a palavra redimir tem a ver. Na sua transliteratura original, nos escritos originais, o que Paulo está dizendo é que para que nosso pecado fosse redimido, havia a necessidade de se pagar um preço. Era o que acontecia antigamente com os escravos. Quando os escravos recebiam aquela carta de euforia ou de liberdade, quando ele não era mais, quando ele não tinha mais um senhor sobre si, agora aquele escravo ele era livre, aquele senhor tinha que transcrever uma carta. E uma vez que aquele escravo recebia essa carta, ele agora não tinha um domínio de um próximo senhor. Ele não poderia ser mais comprado porque ele era um homem livre, porque alguém pagou um preço para que ele fosse livre. O que Paulo está dizendo aqui é que Cristo, ele pagou o preço desse resgate. Ele nos redimiu, ele nos remiu dos nossos pecados. No verso 14 ele diz. Então, observe que para que nós fôssemos salvos da nossa condenação, que era justa por sinal, para que nós fôssemos salvos, fôssemos libertos daquilo que nos escravizava, era necessário que fosse pago um preço para que nós fôssemos resgatados. E o preço desse resgate, meus irmãos, foi um preço impagável. Foi um preço que dinheiro, nem riqueza, nem ouro podia pagar. Porque a dívida que havia, que nós tínhamos, era uma dívida para com o próprio Deus. E ainda que nós mesmos assumíssemos a cruz de Cristo, ainda assim não seria suficiente para que a ira de Deus fosse tirada sobre nós. Porque o preço do resgate, a moeda que foi cobrada para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos redimidos, foi o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Nós não poderíamos pagar essa dívida. Ela era impagável. Observe que quando Paulo ele fala de redenção, ele está falando que ele nos remiu dos pecados. E uma vez remidos, uma vez lavados, uma vez perdoados, agora nós temos acesso ao reino do Filho, do seu amor. E que reino é esse, meus irmãos? É um reino de paz. Não é um reino de trevas.
É um reino de luz, um reino de eternidade, um reino de amor, um reino de salvação. Nós somos partes desse reino. Nós ainda só não vimos a consumação dele, mas nós já fazemos parte desse reino por causa de Cristo, porque ele remiu os nossos pecados. Lucas 23:42 diz: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jó 5:24: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e quer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E essa vida é eterna no reino de Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Lucas 1:32-33: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É um reino eterno, irmãos. Um reino eterno. Nós fomos salvos e fomos transportados para um reino eterno que não terá fim. Irmãos, imagine gozos, imagine alegrias indizíveis, indescritíveis, inefáveis. Uma alegria que você não consegue mensurar, expressar. Foi para lá que nós fomos transportados. E o melhor desse reino é que estaremos com o rei desse reino, Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso que o melhor do reino, como diz a canção, é o rei. O melhor do reino é o próprio rei. E nós já somos parte desse reino graças ao Senhor Jesus Cristo, que na cruz levou sobre si a culpa que era minha e sua. Diz Isaías que aprove a Deus moê-lo. E nós, a sua posteridade, Isaías continua dizendo, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Somos nós, eu e você. É a igreja dele espalhada por todo o mundo. O fruto do penoso trabalho do nosso Senhor, irmãos, é a sua igreja. São os redimidos, são os remidos, aqueles a quem ele comprou, pagou o preço. Diz o texto aqui em Colossenses, o escrito de dívida que havia contra nós, Cristo rasgou na cruz. Louvado seja o Senhor, não há mais condenação sobre nós. Não há mais punição sobre nós, porque toda a punição foi lançada no Filho do Altíssimo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos remidos, os nossos pecados eles foram cobertos, foram apagados, foram expiados, foram perdoados. Graças ao Senhor, a nossa dívida foi paga. Continua dizendo, verso 15, este quem? Jesus Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos ler, irmãos, comigo esse texto? Vamos lá? Verso 15. Este... Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está defendendo a divindade de Jesus. A palavra para imagem aqui é ekon, que quer dizer revelação, manifestação. Ele está dizendo Cristo, Cristo, ele é a manifestação, ele é a representação do Deus invisível. Jesus Cristo. Agora, para que nós possamos entender o porquê Paulo está falando isso, nós precisamos lembrar do que a igreja estava sofrendo. Aquelas seitas que estavam tentando ser introduzidas na igreja de Colossos, faziam culto a anjos. Por isso que o texto que lemos aqui, Paulo ele vai falar, sejam tronos, sejam soberanias, sejam potestades, tudo isso que estava sendo vivido, ou melhor, que estava tentando ser introduzido na igreja de Colossos,
Paulo está refutando, dizendo assim, olha, que potestade que nada. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a revelação de Deus, ele é a imagem do próprio Deus. Se vocês querem saber quem é Deus, olhe para Jesus. Paulo está aqui defendendo a divindade de Cristo. A divindade de Cristo. Veja o que ele diz. Este é a imagem do Deus invisível. O primogênito dentre os mortos. Quando Paulo diz que Cristo ele é a imagem do Deus invisível, além de ele estar defendendo que Cristo ele é Deus, ele está defendendo que Jesus é o primeiro dentre os mortos. O primeiro dentre os mortos. Ou seja, dos que já morreram, Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado. Por isso que ele é primogênito. A palavra primogênito aqui não tem a ver com tempo, nem com criação. Não tem a ver com a criação de Deus. E nessa criação, Cristo foi o primeiro a ser criado. Não é isso que Paulo está defendendo aqui. A palavra primogênito aqui tem a ver com herança. Ou seja, Jesus, ele é o herdeiro da herança da criação. Jesus, ele não é uma criação de Deus, mas ele é o herdeiro da criação. E ele é o primogênito, porque depois de Cristo, nós também, filhos de Deus, reinaremos e herdaremos toda a criação com ele. Mas Cristo é o primeiro. Jesus, ele é o primeiro herdeiro. E o primeiro a ser ressuscitado. Duas coisas importantes para nós pensarmos aqui. Lázaro, ele foi ressuscitado. Jesus ainda não tinha morrido, concorda comigo? Jesus ainda não tinha sido crucificado. A mulher de Elias lá também ressuscitou, lá no Velho Testamento. Também de Eliseu, quando ressuscita, ela ressuscita, também Cristo ainda não havia sido crucificado. E por que Paulo está dizendo que Cristo ele é o primogênito de entre os mortos? Se já havia tido outros casos de pessoas que haviam sido ressuscitadas. Não é dessa ressuscitação que Paulo está falando. Esses que foram ressuscitados, foram ressuscitados com os seus corpos pecaminosos. E depois morreram novamente. Mas Cristo é o primeiro a ser ressuscitado com um corpo glorioso. O que Paulo está dizendo é que depois de Cristo, depois da sua segunda vinda, os mortos, a sua igreja, nós, os redimidos, que teve os seus pecados perdoados, também ressuscitarão com um corpo glorioso. Mas Cristo é o primeiro, por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. Todos estão entendendo? No princípio, Jó 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por isso ele é a imagem de Deus, porque Cristo ele é Deus. Jó 1:14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Hebreus 1:3, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. João 14:9, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, como é que tu me pedes, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressão exata de Deus.
Ele é o próprio Deus. Jesus, ele é Deus, irmãos. É Deus entre os homens. É Deus pisando em terra. Jesus, ele é Deus. As testemunhas de Jeová usam, inclusive, esse texto para dizer, olha, tá vendo? Jesus, ele é parte da criação. Não, Jesus não é parte da criação. Jesus, ele é o próprio Deus. E ele é o herdeiro da criação. E ele é o primeiro a ter ressuscitado com um corpo glorioso. Ele é o primogênito dentre os mortos. O primogênito dentre os mortos. E ele continua dizendo que Jesus, ele tem o domínio da criação, porque ele é o primeiro. Se ele é Deus, irmãos, se Jesus ele é Deus, e Paulo faz essa afirmativa aqui, se Jesus é Deus e todos os textos que nós mencionamos aqui afirma a divindade de Cristo, logo Cristo ele também é o Criador de todas as coisas. Quando Deus disse, haja luz, o agente criador da criação foi Cristo. Cristo estava na eternidade criando todas as coisas. Antes que tudo houvesse, meus irmãos, Cristo, ele já existia, porque ele é eterno. Tudo que existe, não existe um átomo na existência da complexidade desse mundo que não tenha a mão de Cristo, que não tenha sido criado por Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso ele deve ser adorado. Porque ele não é só Senhor, ele é Criador. Ele não é só Criador e Senhor, mas ele é o mantenedor de todas as coisas. Tudo que existe, irmãos, existe por causa de Cristo. Tudo que existe, existe para ele ser adorado. Tudo que existe, existe para ele ser cultuado. Tudo que existe, existe para ele ser adorado. Por isso que ele é o Criador de todas as coisas. É a supremacia de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Hebreu 1 e 2. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem também fez o mundo. Cristo que criou o mundo. Todas as coisas passaram a existir por causa da voz de Cristo, quando ele disse, haja luz. Ele é o Criador. Hebreus 1, 10 e 12. No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, porque é eterno. Envelhecerão como vestes, tu os emolarás como manto, como roupas eles envelhecerão, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias não terão fim, porque ele é eterno, ele não foi criado, ele é o Criador de todas as coisas. Eu nunca pensei isso, queridos. Jamais isso deve pensar pela nossa cabeça que o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu, que venceu a morte, que a morte não foi capaz de contê-lo, ressuscitou ao terceiro dia, provando assim que estava morto, e ressuscitou em carne e osso, provando assim que estava vivo. Ele não é uma criação de Deus, porque ele é Deus e porque ele é Criador de todas as coisas. Paulo, ele está falando exatamente isso para aqueles irmãos de Colossos. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, verso 3. E veja que declaração linda, irmãos. O próprio Paulo, falando lá no livro de Atos, quando ele passa pelo Areópago, no capítulo 17, quando ele vislumbra aqueles altares daqueles deuses, e havia lá um altar com um nome rotulado ao Deus desconhecido, Paulo diz assim, peraí,
Esse Deus desconhecido, eu vou dizer para vocês quem Ele é. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitado de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá vida e respiração a todas as coisas. E de um só fez a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Que declaração linda de Paulo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Deus, irmãos. Nunca pense que Jesus foi criado ou que Ele faz parte da criação. Não há nada que se mova na face dessa terra que não tenha o DNA de Cristo. Não há nenhuma estrela no firmamento desse céu que não tenha sido posta pela mão de Deus, que é Jesus. As células do seu corpo, a sua respiração, o seu poder de raciocínio, tudo isso é obra de Cristo, porque você e eu fomos criados por Ele. Que obra perfeita! Ele é Criador de todas as coisas, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é mantenedor de todas as coisas. Por isso Cristo, eternamente Ele deve ser adorado. Ainda mais pela sua igreja, no mundo onde ninguém o adora. Cristo, Ele deve ser adorado. Verso 18, acompanhe comigo. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Verso 18, ele diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Paulo está dizendo que Cristo, Ele não é só Senhor, que Cristo, Ele não é só Deus, que Cristo, Ele não é só sustentador, criador, mantenedor, cordeiro vicário, expiatório, mas Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. E por que, irmãos, Paulo está falando essa declaração? Jesus é o cabeça da igreja. Paulo, ele descreve a igreja do Senhor como sendo um corpo, onde há os membros, mão, dedos, boca, olhos, cabeça é Cristo, ouvido. Ele está dizendo, a cabeça desse corpo, que é bem ajustado, a cabeça é Cristo. Cristo é o comando da igreja. Cristo, Ele é o Senhor da igreja. E a pergunta que Paulo levanta aqui, ou melhor, que eu quero levantar é: por que Cristo é o cabeça da igreja? Porque Ele já respondeu nos versos anteriores. Porque Ele remiu a sua igreja com o seu sangue. Ele lavou a sua igreja com o seu sangue. Ele expiou os pecados da sua igreja com o seu sangue. Ele libertou a sua igreja com a sua vida. Por isso Ele é o cabeça da igreja. Por isso Ele é a voz de comando da igreja. A igreja só vive porque Cristo está vivo. A igreja só existe porque Cristo existe. A igreja só existe por causa de Jesus, meus irmãos. Ele é o Senhor dessa igreja, é a voz de comando, não é o pastor que pastoreia o rebanho, que é o dono, que é o cabeça da igreja, não é o conselho da igreja, não é o presbítero ou os presbíteros da igreja, não é a diaconia, nenhum diácono, não é nenhum líder, não sou eu, não é você, ninguém
é o Senhor da igreja, porque a igreja só tem um Senhor, um cabeça, um dono, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele que morreu pela sua igreja, Ele que remiu a sua igreja, Ele que perdoou a sua igreja, e Ele é quem ressuscitará a sua igreja no último dia para habitar eternamente no reino que já está preparado para nós. Ele é o Senhor da igreja, é a cabeça mandante, é a voz de comando das nossas vidas. Os nossos passos, eles devem ser dados baseados na orientação do cabeça que é Cristo. As nossas decisões devem ser pautadas na vontade de Cristo. O nosso modo de pensar, as nossas ideias devem ser pautadas na palavra de Cristo, porque Ele é o nosso cabeça. Quando Cristo morreu na cruz, Paulo fala isso. Se nós morremos com Cristo, nós também ressuscitaremos com Ele. Ora, se nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Ele. A ideia ali é de ressuscitar igual a Cristo, com o mesmo modo de pensar, com o caráter de Cristo, com a santidade de Cristo. Logo, eu e você morreu na cruz de Cristo. Não existe mais eu acho. É o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra do cabeça para a igreja. É a palavra para a minha e para a sua vida. Por isso Ele é o cabeça da igreja. Verso 18 ainda. Ele é o cabeça da igreja, do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas tenham primazia. Verso 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Que nele residisse toda a plenitude. Jesus, Ele é pleno para o seu povo. A palavra plenitude aqui é de pleroma, é daquilo que é completo, que é abastardo, que não existe a necessidade de. Jesus, Ele é pleno, nele há toda a plenitude. Ele é pleno para a sua igreja. Nós não precisamos de nada a não ser de Jesus Cristo. E essa cabeça que é Cristo, que está ligada ao corpo que somos nós, precisa andar de maneira coordenada. Nós precisamos viver segundo os preceitos de Cristo. Veja o que Paulo fala em Coríntios, capítulo 6, verso 16 ao 20, ele diz: ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um corpo com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês recebem de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados, remidos por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus nos vossos corpos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que quando um membro desse corpo, ele peca, todo o corpo padece e ele leva a cabeça junto com ele. Não tem como o pé entrar no motel e a mão não entrar. Não tem como entrar a perna e a cabeça não entrar. Se o pé entra, entra o corpo todo. O que Paulo está dizendo aqui é que quando você se une a uma prostituta, quando você se corrompe num pecado sexual, você está levando Cristo com você. É isso que Paulo está falando. Meus irmãos, e quando o homem ele chega nesse estado mental, dele não conseguir mais discernir esse vínculo misterioso que é Cristo à igreja, e ele comete um ato desse, meus irmãos, ele já está longe de Jesus há anos-luz.
Ele já não pensa em Cristo há muitos anos. Ele já vem caindo aos poucos. Cuidado. Eu e você tomemos cuidado, irmãos. Não sejamos pedra de tropeço para a igreja do Senhor. Cuidado. Nós não somos bonzinhos, o nosso coração é corrupto. Nós somos carne, somos pecadores. Cristo nos remiu, Cristo nos lavou, mas a presença do pecado na minha e na sua vida, ela é real, então cuidado. Se você peca contra o corpo, e a palavra corpo aqui não é o seu corpo físico, mas é a igreja que Paulo está falando aqui. Quando ele peca com a prostituta, ele está pecando contra o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, e ele leva Cristo junto. Por quê? Porque a igreja está unida a Cristo. Esse é o mistério, irmãos, de Cristo e a igreja. Nós estamos ligados a Cristo. E não só a Cristo, mas a igreja faz parte da Trindade do Senhor. Não é só Deus e Espírito Santo, mas Deus e Espírito Santo, Ele traçou um plano de salvação para o seu povo, para a sua igreja, no qual Ele está ligado diretamente no seu coração, habitando em você, habitando em mim. Louvado seja Deus por isso. Por isso, nele reside toda a plenitude. E eu vou terminar agora, se Deus permitir. Verso 20. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Jesus, ele não apenas reconciliou o seu povo, ele não reconciliou apenas eu e você. A palavra do Senhor acaba de dizer aqui, Paulo acaba de defender que Cristo ele reconciliou todas as coisas. O que Paulo está querendo falar aqui é que toda a criação, inclusive ele fala isso lá em Romanos, ele diz que toda a criação geme pela vinda de Cristo. A criação geme. Então Paulo está dizendo assim, quando Cristo ele morreu, ele reconciliou com ele tudo que ele criou, a sua igreja e a criação. Todas as coisas há de ser reformadas no último dia. Todas as coisas, a criação, nós teremos um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo glorioso, onde reinaremos com Ele e habitaremos com Ele no seu reino que é eterno para todo sempre. E toda a criação será também revigorada, será revitalizada, será renovada por causa do Senhor, do seu Criador, que morreu por todas as coisas. Esse é o nosso Senhor. Nós temos um Senhor que é pleno, irmãos. Nós não precisamos de mais nada, porque nele há toda a plenitude. E essa plenitude está disponível para a sua igreja. Tudo que nós precisamos é de Cristo. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Deus pisando em terra. Ele é Deus habitando em nós. Não há potestades, não há tronos, não há soberanias. Todas as coisas foram criadas por Ele, ainda que essas coisas tenham se tornado más. Não há anjos, não há querubins, não há serafins ungidos que esteja acima de Cristo, porque tudo foi criado por Ele. Ele é Senhor de todas as coisas. Esse é o nosso Deus, esse é o cabeça da igreja. Por isso Cristo deve ser adorado para todos sempre. E eu queria encerrar, irmãos, orando, pedindo para você fechar os seus olhos, para nós orarmos a esse Deus que inaugurou a ressurreição de um novo corpo, no qual teremos no último dia. A ressurreição de um corpo imaculado, um corpo incorruptível, e no último dia nós o veremos face a face. Louvado seja Deus. Senhor Deus,
Louvado seja o teu nome pela tua palavra. Nós não somos nada, nenhum de nós. Nós somos totalmente dependentes de ti, ó Pai. Nós entendemos, cremos e afirmamos que sem ti nós não existiremos, nós não existiríamos. Ó Senhor, conduz os nossos passos para o centro da tua vontade. Tu és o nosso Senhor, tu és o Criador de todas as coisas. Não há anjos, não há querubins, não há serafins, não há tronos, não há soberanias, não há potestades, ó Deus, que se assemelha ao Senhor. Tu és Senhor de todas as coisas, o governo está em tuas mãos, Senhor. Tu controla todas as coisas com o poder da tua palavra. Ó Deus, a ordem da natureza, o sol que nasce, a lua que clareia a noite, os ventos, os mares, as ondas, tudo obedece ao comando da tua voz, porque tu és o Criador, o sustentador, o governador de todas elas e também das nossas vidas. Que as nossas vidas também sejam obedientes à tua voz, assim como o vento e as ondas são, para que nós possamos glorificar em nosso corpo, ó Deus, o teu nome, e que o teu nome seja glorificado eternamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Deus abençoe a todos.